Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, seja bem-vindo ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais um vídeo nesta ocasião, onde estarei abordando sobre o texto bíblico de Isaías, capítulo 53 e o versículo 9, referente à seguinte temática: morte ou mortes, uma questão de crítica textual. Existe uma palavra neste texto bíblico onde normalmente é traduzido como morte, no formato singular. Porém, foi levantado um questionamento por um professor, que esta palavra está no plural no texto hebraico. E de fato, eu concordo com ele. É isto que consta no texto hebraico massorético. Conforme vocês vão ver agora uma parte da fala onde ele menciona sobre isso, e logo mais estarei aqui tratando especificamente de forma mais minuciosa sobre este tema. Quivrou, sepultura dele, em contexto, nós lemos Vaiten et Rashaim Quivrou, Vet Ashir Bemotav. Foi-lhe dada a sepultura com os ímpios, e com o rico ele esteve em suas mortes. Em suas mortes. Preste bem atenção neste verso e reflita. O que há de estranho aqui? Sim, a expressão em suas mortes. Dando sequência, segue aí na descrição desta imagem o texto hebraico-português. A palavra que está sublinhada e destacada, que é o termo hebraico bemotav, que é formado aí por uma preposição prefixada a um substantivo masculino plural construto com sufixo na terceira pessoa do masculino singular. Esta expressão aí é traduzido literalmente como nas mortes dele, conforme está aí nesta imagem do texto hebraico-português. Mas a questão agora que segue é a seguinte: as versões bíblicas traduzem esta palavra aí referente neste texto bíblico no formato singular. E aí se levanta uma pergunta: mas por quê? Existe algum motivo por trás disso tudo? Então, para sabermos melhor, vamos observar o que de fato está contido dentro do texto hebraico da Bíblia BHS, ao qual já estarei aqui compartilhando com vocês. Quando vamos no texto da Bíblia hebraica BHS, de Isaías capítulo 53, o versículo 9, notamos aí nesta palavra hebraica que está sublinhada dentro da estrutura deste texto, que é a palavra hebraica bemotav, onde tem aí inclusive uma seta em vermelho apontando para ela. Ao lado desta palavra nós temos ali um pequeno C, que é inclusive uma nota que está contida dentro deste texto, indicando que nós devemos de ser lançados, arremessados para observar o aparato crítico desta Bíblia BHS. E quando nós vamos nele, o aparato da Bíblia hebraica nos traz aqui algumas informações, algumas coisas interessantes. Primeiro de tudo, que ela nos informa é que o texto hebraico de Qumran, ou seja, o manuscrito do Mar Morto, do grande rolo do profeta Isaías, ele traz esta palavra aí como Bamatô, que se encontra no singular. E além disso, também nos informa que o texto grego da tradução da Septuaginta, a Peshitta, a Vulgata, todos trazem esta palavra aí no singular. E também uma probabilidade existe até mesmo do Targum. Com isso tudo, estamos diante aqui de um problema de crítica textual. Então, vejamos aqui agora, de forma mais minuciosa, cada um destes textos para ver
o que eles apresentam ali como proposta de leitura. Começando aqui pelo manuscrito de Qumran, o primeiro Queiza, ou seja, o grande rolo do profeta Isaías, que é datado de cerca de 125 antes de Cristo, que traz a palavra Bamatô, que significa literalmente na sua morte, aonde esta palavra aqui se encontra dentro deste texto no formato do singular, contradizendo aí o que está no texto hebraico massorético, uma vez que lá esta palavra está no plural. Esse texto aqui, do grande rolo do profeta Isaías, é cerca de pelo menos 800 anos mais antigos, propondo aqui uma leitura que está de acordo, inclusive, com aquilo que está contido nas traduções bíblicas. Apesar da tradução aí nesta imagem estar traduzido e invertido como seu túmulo, o que eu não vejo como a melhor tradução desta palavra, mas enfim, o que importa é observar o que de fato está aí, né, dentro do texto hebraico aí, deste manuscrito de Qumran, onde a palavra aí está no formato singular. Então nós temos aqui uma questão que vai na contramão já daquilo que está dentro do texto massorético. Na sequência, observando agora o texto aqui da Peshita, que foi escrito aí cerca do 2º ou 3º século depois de Cristo, que traz dentro do texto bíblico de Isaías capítulo 53 e o versículo 9, esta expressão como umalte, que traduzido literalmente aí é na sua morte, uma vez que dentro do texto da Peshita, esta palavra aí também se encontra na forma do singular. Partindo agora para observarmos o texto que se encontra dentro da tradução da Vulgata Latina, datada aí em torno do 4º século depois de Cristo, ela também traz a palavra morte aí, conforme vocês podem observar, no singular. Ou seja, temos aqui mais uma evidência que vai na contramão daquilo que está contido dentro do texto hebraico massorético. Estamos agora aqui diante do texto grego da Septuaginta, referente ao versículo bíblico de Isaías capítulo 53 e o versículo 9, observando a expressão aqui tu tanato autu, e destacando a palavra tanato, que é um substantivo genitivo masculino singular, aonde dentro desta expressão aqui, ao qual eu fiz a leitura, é traduzido literalmente como na sua morte. Vale aqui também mencionar que este substantivo aqui, tanato, ele está no singular, dentro deste texto grego aqui da tradução da Septuaginta. E um detalhe curioso é que este texto aqui da Septuaginta, ele é datado aí em torno do 3º século antes de Cristo. Sendo assim, só aqui, até este momento presente, nós temos pelo menos 4 leituras que antecedem o texto hebraico massorético, mostrando uma leitura oposta no formato do singular. O que, dentro da crítica textual, cria aqui e gera um grande problema contra aquilo que está contido dentro do texto hebraico massorético, uma vez que lá a leitura é plural. E do ponto de vista técnico da crítica textual, a leitura mais antiga, mais robusta e com mais testemunhas textuais, com mais evidências, é a que está correta. Conclusão. Sendo assim, a leitura do texto hebraico massorético, que traz esta palavra na forma do plural, acaba caindo aí num problema crítico, porque quando se observa do ponto de vista técnico da crítica textual, além de ser uma leitura posterior, fica sem apoio das testemunhas textuais
e evidente de sustentação. E partindo deste ponto, então, quando se observa a leitura que está contida dentro das traduções bíblicas cristãs, se percebe que é uma leitura correta, coerente e sensata, de conformidade com aquilo que está alinhado com as leituras antigas, não somente do texto hebraico, do manuscrito de Qumran, mas também das testemunhas textuais. E vale aqui ainda detalhar que esta leitura que está contida dentro do texto hebraico massorético é uma leitura que acaba caindo aí numa probabilidade que ela tenha sofrido aí uma alteração, uma vez que era costume na época dos escribas modificarem as leituras dos textos, mexendo, alterando conforme lhes agradava. Então é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou ficando aqui nesta ocasião. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.